Bom dia, igreja. Bom dia de novo, né? Bom dia aqui na hora do louvor. Bom dia. Nós estamos vivendo um bom dia. Hoje estamos aqui celebrando, como elas cantaram aqui nessa manhã, que Jesus nasceu. Essa é uma boa notícia. Essa é uma boa nova. Isso faz do nosso dia um bom dia. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã algo que Deus tem falado. Ao longo da minha vida eu aprendo e eu continuo aprendendo, e Deus sempre tem se revelado por meio da sua palavra nesse texto comigo. E é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Dia 22 de dezembro hoje, né? Faltam 9 dias para encerrar o ano. E sempre que a gente chega assim no final do ano, a gente pensa no encerramento de um ciclo, no encerramento de uma fase, o que dá a ideia de um novo começo, de algo novo que vem chegando. E é saudável a gente olhar para trás, né, e pensar nas coisas que nós vivemos, nas experiências que nós passamos, nas lições que a gente aprendeu e o que nós estamos levando na nossa bagagem para o ano que vem. É muito bom a gente... Uma vez eu vi uma frase que dizia que a gente anda para frente com os olhos no retrovisor para não esquecer da nossa história. Isso é verdade, mas a gente não pode esquecer que se nós ficarmos olhando só para trás, a gente acaba perdendo a viagem, né? Imagina que a gente está numa estrada e a gente tem paisagens lindas, a gente tem algo novo acontecendo, a gente tem um caminho para chegar, mas às vezes a gente está muito preso apenas no que passou, no retrovisor, e esquecemos que a viagem ainda não acabou. Então, que a gente possa refletir nessa questão de levar conosco aquilo que aprendemos de maneira saudável e produtiva, lembrando que nós temos muita coisa ainda pela frente que Deus quer falar. E hoje eu gostaria de falar sobre essas mudanças. A mudança ao longo da estrada, a mudança de paisagem, a mudança de estação, as temporadas diferentes pelas quais nós passamos. Estação não apenas da natureza, mas as estações da nossa vida, as estações da nossa história, que todos aqui, sem exceção, passam por estações diferentes. A nossa maior certeza em meio às nossas incertezas é de que Deus estará em cada uma delas, que nós não estamos sozinhos, que Ele vai conosco e vai nos orientando. Gênesis 8, 22, tem um versículo que nos mostra uma promessa. Gênesis, lá no início, diz assim: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais acabarão. Plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais acabarão. Deus se compromete com a preservação da ordem natural das coisas. E nos mostra que o tempo passa, muda, e outras coisas vêm, e muitas vezes repetições de coisas que parecem a mesma coisa, mas nunca é igual. A gente pode até falar assim, parece que eu estou vivendo de novo aquela mesma estação. Não estamos vivendo a mesma estação, porque nós não somos as mesmas pessoas da estação passada. Ainda que repetidas, estamos vivendo coisas novas e diferentes, porque o nosso Deus é Deus de novidade, faz coisas novas, mesmo em coisas que pareçam que são iguais. Não é a mesma coisa. E eu queria que nós lêssemos nessa manhã um texto bem conhecido de Eclesiastes 3. E esse texto ele é longo e ele vem falando a respeito do tempo, que existe tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de arrancar o plantado. Mas quando nós chegamos lá no versículo 11, do 11 ao 15, se puder projetar, diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo.
Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus fez durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. O que Deus faz, isso para que as pessoas o temam. O que é já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Que Deus possa aplicar a sua palavra no nosso coração nessa manhã. E eu quero iniciar compartilhando com vocês duas teorias que eu tenho. Eu acho que existe uma teoria, né, que as pessoas dizem, que tem aquele tipo de pessoa que é encantadora de plantas e a outra pessoa que é a exterminadora de plantas. Mas eu prefiro acreditar na outra teoria que se aplica a mim, que é aquela teoria de que as plantas não gostam das pessoas jovens. E se isso é uma exceção para você que é jovem, alguma coisa de errado você está fazendo, porque na maioria das vezes as plantas não gostam de pessoas jovens. Hoje elas gostam de mim porque eu já não estou assim tão jovem, tá? Mas houve uma época em que se eu comprasse ou se eu ganhasse qualquer coisa, aquela planta olhava para minha cara e ela falava: eu prefiro morrer do que ir para casa com você. E ela morria. Por mais que eu me esforçasse, que eu cuidasse dela. Aí eu me empolguei uma vez, eu comprei umas 10 samambaias, assim, eu devia ter uns 22 anos. Achei uma parede, pendurei as samambaias todas lá, bem verdes, lindas, mas elas falam bonita. Meio no lugar onde bate bastante sol o dia inteiro, sabe? Vocês sabem que samambaia não gosta de sol, né? Quem sabe? Ah, tá vendo? Os idosos sabem. Eles sabem. Cadê os jovens? Jovens não sabem. Sabe não. A rotina não é idosa não, né? Eu taquei as samambaias na parede de sol e lá ela torrou. Eu molhava, mas não adiantava, né? Porque o sol era tão forte que... Aí eu olhei aquilo, fiquei assim muito revoltada, ganhei uma planta, cuidei, botei na sombra, a planta não era de sombra, era de sol, morreu também. Comprei um outro negócio, a planta morreu também. Ah, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não preciso de planta para viver? Onde já se viu agora? Preciso de planta? Não quero planta. Não preciso de nada, vou comprar uma planta de mentira. Aí comprei um negócio daquelas flores artificial, que a gente vai lá no Saara, faz um negoção lindo e taca na mesa, pronto, todo dia eu via uma planta, achava ótimo. E foram anos assim, ó, anos e anos e anos e anos e anos com aquilo. Aí em 2015, mudei de casa, que é onde a gente mora hoje. A gente mora quase no meio da reserva lá, então tem mato para todo lado. Então eu acho que eu me reinspirei com esse negócio de plantinhas, porque estava tudo muito verde. Eu falei assim, poxa, não tem nada aqui em casa, né, verde. Vou na Cadeg. Fui na Cadeg, comprei uma arvorezinha. Uma arvorezinha, nem lembro o nome da arvorezinha, mas é uma arvorezinha, está lá em casa até hoje, tá? Não morreu, hein? Umas flores vermelhas. Aí dessa vez eu estudei, pesquisei. Ela gostava de sol, pouca água, molhar só na raiz. Eu falei, não vai dar muito trabalho. Beleza, é essa mesmo. Acho que é buganvília o nome dela, não sei bem. Uma que cresce, dá umas florzonas assim. Enfim. Tá bom, ela chegou ótima lá. Passou um dia, 2, 3, começou a cair uma folha, caiu outra, foi caindo. Gente, caiu tudo. Ficou um bando de galho seco, ressecado, seco mesmo, seco. Eu olhei assim e falei assim, não é possível. Também não quero mais saber. Vai ficar aí, vou botar esse galho seco aí para eu lembrar que não é mais para eu pensar em planta, nem cuidar de planta, nem nada. Aí viajei, larguei ela lá num canto, nunca mais olhei. Larguei a planta lá. Um belo dia, quando eu passei por ela, falei, oxe, uma flor? Outra flor? Quando eu olhei, ela estava grande, cheia e toda florida, muito mais bonita do que ela estava da outra vez. A minha falta de cuidado, a minha falta de atenção, a minha falta de experiência e de informação não foram capazes de matar aquela planta. Porque eu é que não sabia que ela estava naquele tempo se guardando para poder voltar na primavera. Aquele era o tempo dela ficar daquele jeito, para depois ela poder sair mais forte, mais bonita, para aquilo que estava vindo. Ela estava vivendo o tempo dela.
E esse tempo, esse texto que nos fala a respeito do tempo, certo para todas as coisas, temporadas e estações, que nós acabamos de ler, de Eclesiastes 3, em que cada uma dessas estações, desse tempo, dessas temporadas, dessas fases que nós vivemos, são importantes e necessárias para a nossa vida. E esse assunto ressoa dentro de mim, porque ela não fala só sobre o tempo do agora, mas ela fala do tempo como uma questão constante, o passar do tempo até o nosso último dia. Porque a vida ela não é linear, ela é cíclica, ela muda. Aquilo que floresce na primavera, o calor do verão, a mudança rápida do tempo no outono e o frio do inverno, tem muito que podem nos ensinar. Isso não acontece só no natural, mas isso acontece no profundo do nosso ser. E eu penso, será que Deus ele não fez os 365 dias do ano de uma maneira assim, tão intencional, que ele não queira nos dizer alguma coisa a respeito disso? Pensar que o final de uma estação automaticamente infere no começo de outra. Então, quando uma está acabando, significa que outra está chegando. Não existem temporadas sem sentido ou equivocadas. Todas as temporadas e as estações da nossa vida, elas estão aí por um motivo. Elas estão ali para que a gente possa viver, aprender, amadurecer, superar, viver e seguir diante daquilo que Deus tem proposto para nós. Seja qual for a estação que nós estamos vivendo hoje, tem algo acontecendo, ainda que pareça que não está acontecendo nada. Igual aquela planta seca. Parece que não está acontecendo nada com ela. E ela estava só seca e morta. Mas no fundo, muita coisa estava acontecendo. A gente só não estava vendo. E eu gostaria de pontuar nessa manhã 2 pontos bem breves a respeito disso, das temporadas e estações da nossa vida. Temporada que vem do latim tempus, que quer dizer tempo designado para algo. E o primeiro tópico é que as estações mudam e mudanças doem. Você pode falar comigo? Estações mudam e mudanças doem. Você já ouviu alguém dizendo assim: nossa, eu adoro quando mudam meus planos? Você já escutou alguém falando assim? Adoro quando mudam meus planos. Você se planeja, você se organiza, você se prepara, e aí de repente acontece uma situação inesperada e os seus planos mudam completamente. Se você gosta disso, você tem um problema. Eu acho que não é muito normal a gente se organizar, se planejar para algo e de repente tudo mudar. Você é aniversário de casamento e aí você combinou de ir jantar ou de almoçar naquele restaurante que você mais ama. É o seu dia, é o seu aniversário. E aí acontece que acaba a luz do restaurante fecha, porque a gente mora no Rio de Janeiro, é perigoso. Você chega lá, está sem luz e tudo fechado. Você acha legal? Não, né? Você planeja aquela viagem para a Europa, que você nunca foi lá. Você tira o passaporte, você vê visto, você compra passagem, você se organiza. Aí chegou o dia. No seu dia, fecha o aeroporto, uma pandemia se instala e você não sabe nem quando isso vai acontecer. Ninguém gosta de ter os seus planos sendo mudados, de tendo os seus projetos sendo cancelados. E isso pode acontecer na nossa vida no trivial. Furou um pneu, eu não cheguei na hora que eu queria, me programei, mas isso também pode acontecer nas coisas que mudam a nossa vida de uma maneira completa. Verônica tem nos relatado aqui da sua irmã. Nossa igreja tem orado, tem acompanhado o que tem acontecido com ela. Mas numa quinta-feira ela estava dando aula. Na sexta-feira ela estava internada num CTI, lutando pela vida dela. Foi uma mudança brusca. Ninguém estava esperando por isso. Não é verdade? Mudanças, elas geram desconforto. Mudanças geram dor muitas vezes. Dependendo das mudanças, elas podem doer bastante. Mas a gente se aferrar a uma temporada não vai fazer que o tempo pare. E nem a gente tentar correr para sair vai fazer com que o tempo acelere. Então nós precisamos encarar as estações em que nós estamos vivendo. Encarar a temporada em que nós estamos passando. E tentar tirar o máximo de proveito dela. Eu sou filha de missionários e
como bom filho de missionário, a gente se mudou algumas vezes, né? E todas elas doeram. Todas elas. A infância, a adolescência, a juventude, todas as mudanças doeram, porque toda vez que nós passamos por processos de mudança, existem coisas que vão ficar para trás. Coisas que nós gostaríamos de conservar muitas vezes. E essas mudanças nos incomodam. São os amigos da escola que às vezes ficam para trás. Muitas vezes é aquela igreja que a gente ama tanto, que ficou para trás. As pessoas do nosso relacionamento de trabalho, que às vezes ficam para trás. O restaurante que eu gostava de comer, o quintal daquela casa que a gente morava, a árvore que tinha lá e que eu gostava de subir. Então muitas coisas às vezes ficam para trás, mas a gente ficar aferrado a isso não vai fazer com que isso mude. Levamos o que é bom, retemos tudo, guardamos no coração, mas seguimos para a nova fase que se apresenta diante de nós. Falam de memória afetiva, né? Não sei se é memória afetiva ou não, eu era criança, mas até hoje eu lembro de uma pizza que meu pai comprava todo domingo depois do culto. Para mim, até hoje, ainda é a melhor pizza que eu provei. Aí você pode dizer assim, eu era criança, coisas da infância, né? Mas minha mãe e meu pai não eram mais crianças e eles tinham a mesma percepção. Então eu acho que aquela era a melhor pizza do mundo mesmo. Mas eu não deixei de provar as outras pizzas ao longo dos anos. Como mesmo. Me chama para comer pizza, lá estou eu. Vou comendo, vou aproveitando. Mudei aquela pizza, nunca mais provei, mas não vou deixar de aproveitar outras coisas que tem na frente. Então aceite a mudança, aceite a nova estação. Agora entender que a nova estação, por exemplo, você ficou desempregado. Sua nova estação não é ficar sentado no sofá de casa esperando o seu emprego cair do céu. Não, sua nova estação é correr atrás de algo melhor, entregar currículo, falar com pessoas. Então, encarar a nova estação com coragem, com ousadia, com autoridade, com poder de Deus na nossa vida. Reconhecer que fases mudam e saber que é o momento de soltar-se, permitindo avançar e entrar em uma nova estação cheia de graça, é sinal de maturidade. Somos maduros quando entendemos que a vida, ela continua cíclica. Lembra daquele desenho do ó vida, ó céus? Lembra desse desenho? Se a estação era de um lindo dia de sol, era ó vida, ó céus. Se mudava a estação e a vida era então de um dia chuvoso, lá dava ele, ó vida, ó céus. Nada estava bom, sempre a mesma coisa. Porque a mentalidade, na verdade, não tinha mudado. A temporada passada passou, mas o tempo só anda para frente. O tempo só anda para frente. E sabe quem está lá na frente? Deus. Deus está lá na frente dizendo, vem para cá, porque a viagem ainda não acabou. Deus lá na frente cheio de planos e de coisas maravilhosas e espetaculares para a gente. Na nova estação que Ele tem coisas para nos ensinar. Estações mudam, mudanças doem, mas aceite a sua nova estação e tire o máximo de proveito que você puder. Ponto 2. As estações, elas têm um porquê e uma direção. Cada estação é por alguma coisa e é para alguma coisa. Então, eu queria lembrar com vocês aqui do povo hebreu. O povo hebreu ficou 400 anos no Egito como escravo. 400 anos como escravo. Escravo, gente. Não foi pouco tempo, não. Mas Êxodo 3 vai dizer que Deus ouviu o clamor do seu povo e viu a aflição que eles estavam vivendo. Então Deus tomou uma providência, Deus agiu e resolveu essa questão. E como só Deus sabe fazer, Deus fez de uma maneira espetacular. Chamou Moisés, não vou narrar todo o texto, mas vocês lembram, Moisés, as pragas, né, a resistência do faraó, tirou o povo de lá, foi para o deserto, abriu o mar vermelho, o povo passaram, estavam livres agora, Deus conduzia o povo. Todos os dias, diz o texto, coluna de nuvem de dia, coluna de nuvem, né? Nuvem é assim, mas Deus, ele é diferente, a coluna dele é em pé. Coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, milagre após milagre. Deus, literalmente, aquele povo era alimentado pelo céu.
Não é que eles não tinham tudo que eles precisavam, eles tinham tudo que eles precisavam e muito mais. Eles tinham o próprio Deus ali com eles. Mas mesmo assim, reclamavam, indagavam, perturbavam, irritavam. Chegou o ponto de Moisés se chatear, chegou o ponto de Deus dizer: eu vou mandar um anjo. Eu não aguento mais ir com esse povo. E Moisés falou assim: não, o Senhor se responsabilizou por esse povo. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Aquele povo estava vivendo uma estação nova, mas não estava aproveitando aquilo. E resultado disso foi que eles tiveram que passar mais 10% dos 400 anos, 40 anos agora, no deserto, sendo conduzidos pelo próprio Deus, porque eles precisavam aprender a depender somente de Deus. Não era a força do braço deles, não era a vontade de mudança, era Deus quem estava em todo o tempo. E aquele povo precisava aprender a depender de Deus. E as estações da vida, elas nos mostram, elas estão aí, né? Para nos mostrar que nós não temos o controle das coisas, nós não temos o controle do tempo, nós não podemos acelerar nem atrasar nada, mas nós podemos aprender a depender de quem é o Senhor do tempo, a depender de quem governa o tempo. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: leva muito tempo e dá muito trabalho para que uma árvore se converta em madeira útil e dura. Da mesma maneira que leva tempo para refinar o nosso coração, para que a nossa fé cresça firme e inabalável. Deus, ele se move no meio das estações. Deus, ele se move no meio das temporadas da nossa vida, para refinar a nossa fé, para nos fortalecer, para nos fazer vaso útil nas mãos dele. Plantio e colheita, calor e frio, inverno, verão, dia e noite, jamais cessarão. Cada estação da nossa vida nos leva a conhecer Deus de maneiras diferentes. Quando a gente está na estação da dor, nós conhecemos o nosso Deus Consolador. Quando nós estamos na estação da escassez, nós descobrimos o Deus Provedor. Quando nós estamos no meio das nossas dúvidas, nós conhecemos um Pai amoroso, carinhoso e paciente, que olha para nós com amor. Facetas de Deus que nós talvez não conheceríamos se nós não vivêssemos aquela estação, aquela temporada. Não existem estações que não possam ser aproveitadas. Todos nós temos coisas que aconteceram na nossa vida que não estão nos nossos planos. Aconteceram até mesmo contra a nossa vontade. Mas a gente não pode ser igual o povo hebreu e começar a murmurar e a reclamar, dizendo: Deus me trouxe até aqui para que eu morra de fome. Ou aquelas pérolas que saem nos dias difíceis em que a gente vive, que Deus está assistindo a minha vida como se fosse uma novela, a cada capítulo, e nada faz. Não, Deus não está assistindo nada, Deus participa. Ele anda junto, Ele anda de mãos dadas com você, não te deixa, não te abandona, nem no início, nem no final, nem na troca de mudança, nem em estação nenhuma. Deus, Ele se compromete a estar com você. Nós precisamos renovar a nossa mente, porque a nossa mente muitas vezes é extremamente racional, se guia pela vista, mas nós somos o povo que é guiado por fé. Nós não guiamos a nossa vida pela vista, mas pela fé. Renove a sua mente, porque quando nós vivemos dias que nós achamos que não é um dia tão bom, tão alegre, tão feliz, uma temporada em que a gente não está gostando muito talvez, nós tendemos a querer ficar ressentidos contra Deus, ficar magoados com Deus. E se as nossas mentes não estiverem firmadas e a nossa raiz fortificada no Senhor, nós vamos querer romper relacionamento com Deus ou ficar sem falar com Ele por coisas que Deus está aproveitando para nos ensinar. Então renove a sua mente. Não há nada pelo que venhamos a passar que não possamos obter aprendizado, até mesmo na estação mais difícil. Jeremias 29, ele diz que Deus tem planos para nós, e os planos dele são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Somente Deus é capaz de fazer algo assim, coisas em que para nós é ruim,
A gente acha que é ruim e Deus transformar em algo bom. E aí nós entendemos o texto que diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz que tudo coopera, até as coisas mais improváveis, até as dores mais difíceis. As estações, elas se complementam. As estações da natureza, primavera, verão, outono, inverno, as estações da nossa vida também. Elas nos preparam para a próxima que vem. As estações avançam e nos levam a novos níveis de fé, de relacionamento e de conhecimento de quem Deus é. E o maior exemplo para nós de alguém que passou por todas as temporadas que tinha que passar, por todas as fases, sem correr, sem atropelar, sem fugir de nenhuma, foi de quem nós estávamos cantando agora há pouco aqui, Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus. Ele nasceu de uma virgem, igual a todo mundo aqui, de uma mulher. Nasceu da barriga de alguém. Cresceu, foi amamentado, precisou ser nutrido, carregado no colo. Foi criança, foi adolescente, foi jovem. Passou pelas mudanças, passou pelas estações, pelas temporadas dele e não atropelou nada. Viveu cada uma delas. E diz o texto de Gálatas que na plenitude dos tempos, Deus Pai enviou o seu Filho. Tudo tem o tempo certo. Tudo é lindo no tempo certo. No mundo de hoje a gente tem pressa, né? A gente tem pressa, a gente quer as coisas rápido. É tudo fast food. É o drive-thru que me entrega comida pela janela. Num piscar de olhos, se passar de 1 minuto, ganho outro sanduíche de graça, porque, né? O mundo roda rápido. Temos que fazer as coisas acontecer. As crianças de hoje em dia já não têm mais paciência. Já viram que as crianças não têm paciência? Você fala um negócio assim... Não, as crianças, elas são Jesus amado. Né? Quando a gente era criança, tinha que ter paciência mesmo. Mas o mundo hoje está rápido. As coisas estão acontecendo muito rápido. As informações, as notícias, nosso cérebro fica até cansado. A gente entra no negócio, meu Deus, é tanta informação que tem horas que o nosso cérebro fica assim... Nossa, o que eu ia fazer mesmo? Não sei, talvez seja só eu, né? Porque ultimamente eu estou assim. Eu não sei o que eu fui ali e já esqueci o que eu fui lá fazer. Até as nossas orações, a gente ora hoje e a gente quer que Deus responda amanhã. E se amanhã de manhã eu acordar e a minha oração já não tivesse sido respondida, eu já estou irritado com Deus. Já estou reclamando. Que é isso, gente? Eu estou orando, estou falando, estou pedindo e Deus faz que não está escutando. Já tem 3 dias que eu estou orando sobre isso. E essa semana eu estava conversando com minha filha a respeito de um assunto e foi mais ou menos nessa direção. Eu falei para ela, filha, nós temos uma poupança de oração sobre essa questão. Continua depositando. Continua depositando. Sem pressa. No tempo certo as coisas acontecem. Tudo é formoso no tempo certo. Jesus, ele caminhou nessa terra. Jesus, ele não correu. Seus 3 anos de ministério, ele fez com capricho e com esmero em cada um deles. Jesus fez em 3 anos o que nós não vamos fazer em uma vida inteira. Jesus aguardou, plantou, colheu, sentiu frio. Jesus sabia o que ele tinha vindo fazer aqui e nem por isso ele falou para Deus assim, vamos logo resolver esse negócio aqui, eu não quero ficar mais 10 anos aqui na terra não, vamos logo aqui, em vez de aos 33, vamos fazer logo com 23 e eu quero voltar para casa, para a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, me leva logo. Não. Jesus cumpriu o tempo certo do que estava previsto para ele. E só abrindo um parênteses aqui, que muitas vezes a gente quer saber, né, do nosso amanhã. Jesus, ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Nós não sabemos como, nem quando a gente vai morrer. E não saber o nosso amanhã é um presente. É um presente de Deus para nós, porque a gente pode aprender a depender dele. E para depender de Deus tem que andar junto dele, perto dele e com ele. Não dá para andar separado. Deus não mudou nada para Jesus lá naquela cruz. Mas mesmo assim Jesus foi até o final, passando por aquela temporada mais difícil. E no final dela, qual foi o resultado? Vitória.
vitórias. Jesus, ele sentiu o que eu e você sentimos. Jesus nasceu igual a todo mundo, passou pelas estações, pelas fases da vida dele. Jesus foi humano, se vestiu de carne, se vestiu de sentimento, de emoções humanas, igual a eu e você. Jesus nunca está alheio às nossas dores. Jesus nunca está indiferente às nossas dúvidas. Jesus não se assusta com nossos medos. Jesus sabe tudo o que é isso, porque ele experimentou cada uma dessas coisas nas estações dele. Então não importa qual seja a estação que você esteja vivendo hoje, não importa qual seja o momento que você esteja vivendo, uma estação de verão, de alegria, de sol, aproveite. Mas lembre que depois do verão vem uma próxima estação. O final de uma infere automaticamente no começo de outra. Esteja preparado e animado para ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. 2024 foi um ano bem difícil para a nossa família. Como a igreja aqui sabe, né? Em novembro de 2023, nós descobrimos que a minha mãe, que já tem fibrose pulmonar, tinha sido diagnosticada com leucemia. Que drama, Rô. Ela tinha sido diagnosticada com leucemia. E nós sabíamos que iríamos enfrentar uma luta dali para frente. E foi difícil, muito difícil. Eu lembro da data porque foi dia de um musical aqui na igreja, no domingo à noite. E domingo de tarde eu recebi uma ligação do meu pai dizendo: foi confirmado, sua mãe está com leucemia. Isso eram 4 horas. 5 horas eu estava aqui na igreja, carregada pelos meus amigos, que me ajudaram naquele dia a digerir aquela situação e a estar aqui à frente do coral, adorando a Deus, sem saber muito bem o que ia acontecer dali para frente. E foi muito difícil nesse ano. Se vocês conhecessem a minha mãe, saberiam que ela é muito forte. Ela é muito forte. Minha mãe sempre foi a mulher mais forte que eu conheci. Ver ela literalmente definhando. Minha mãe perdeu quase 50 quilos nos últimos meses. E a gente não estava entendendo aquela estação. Porque depois de tantos anos no campo missionário, vem para o Brasil, vai finalmente se aposentar, vai poder fazer outras coisas, e ela adoece, fica mal. Meu pai viveu esse ano de 2024 em função da minha mãe. Como eu aprendo com meu pai? Na alegria e na tristeza. Em nenhum momento meu pai saiu do lado dela. O tempo inteiro. As coisas dele ficaram de lado, mas a prioridade era a minha mãe. Ele ficou com ela o tempo todo. Essa igreja orando por ela. E nós não entendendo muito bem o que Deus queria fazer. Em novembro, agora 1 ano depois, ver de novo a minha mãe andando, saindo de casa, se alimentando, começando a ganhar peso de novo. Em novembro de 2023, nós estávamos vivendo o início de uma nova estação. E em novembro de 2024, outra estação tem começado para a nossa família. Então eu conto esse testemunho para vocês pensarem que a vida, às vezes, nos coloca em lugares em que a gente não vai gostar de viver. Existem coisas que a gente não gostaria de experimentar. Mas como a nossa família viveu unida nesse tempo, como a nossa família viveu junta em oração por um propósito, como nós experimentamos a dor juntos e também nos alegrarmos com cada vitória, com cada mudança no exame. Nós não somos mais os mesmos. Nós aprendemos que Deus estava conosco ali. Então valeu a pena, valeu a pena. Coisas grandes e espetaculares Deus tem para fazer na vida de cada um de nós. E se hoje você está vivendo uma estação
que você acha difícil, você acha complicado de digerir, ou que talvez você não quisesse estar passando por ela, mas que às vezes te colocaram lá. Só quero que você lembre que no final de todo inverno, sempre tem uma primavera chegando. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Que Deus te fortaleça para viver cada momento, cada estação, cheio da graça, cheio do poder de Deus, cheio da ousadia, sabendo que a viagem não é carreira solo, mas que Ele vai com você em cada estágio dessa estrada, e a viagem vale a pena. Amém?